Estamos começando a enxergar e enfrentar a terrível verdade de que muitas coisas que nos foram ensinadas são, na verdade, mentiras. Cada aspecto de nossa realidade foi alterado, manipulado, distorcido e contaminado com meias-verdades. Muitas vezes, não é uma mentira completa, mas a maneira mais eficaz de mentir é misturar um pouco de verdade com muitas falsificações. Isso não tem acontecido apenas nas últimas décadas. Governos, corporações, bancos e outros que controlam o mundo têm feito isso por séculos e milênios. As mentiras e enganos têm sido perpetuados por milhares de anos, e não apenas recentemente. Agora, ao acordarmos para essa realidade, pensamos que esses enganos são recentes, mas o problema é que isso vem acontecendo há muito tempo. Quanto maior a mentira, mais facilmente ela é aceita. Quero dar um exemplo que ilustra bem como, se eles puderam mentir sobre algo tão importante, podem mentir sobre qualquer coisa. E isso está relacionado à Bíblia. Meu amigo Miol Edworth, que mora em Rare, Washington, foi conselheiro dos papas no Vaticano por 17 anos. Ele é uma verdadeira enciclopédia viva, alguém com um vasto conhecimento em textos hebraicos antigos, cuneiformes, sumérios e escrituras de várias partes do mundo. Ele descobriu que a frase de abertura da Bíblia foi completamente alterada. Todos nós conhecemos o texto que diz: "No princípio, Deus criou os céus e a terra", mas ele descobriu, ainda como estudante, que o texto hebraico original foi manipulado. Alterar o texto hebraico é extremamente difícil, pois ele segue uma fórmula matemática rigorosa. Mesmo assim, eles conseguiram fazer isso. O texto hebraico original começa com a letra B, Bet, mas todos os textos sagrados hebraicos devem começar com A, ou Aleph. Essa alteração faz com que a frase seja gramaticalmente incorreta, especialmente para quem fala hebraico. Quando ele adicionou A ou Aleph, a frase mudou para "O Pai dos princípios criou os Elohim, os céus e a terra", alterando completamente a interpretação do termo Elohim. Se eles conseguiram distorcer algo tão fundamental, o que mais poderia ter sido manipulado? Existem 3 verdades incontestáveis em nosso sistema educacional que muitos consideram inquestionáveis: que evoluímos dos macacos, que nada pode viajar mais rápido que a luz e que a energia não pode ser criada ou destruída, apenas convertida. No entanto, todas essas afirmações são mentiras. A teoria da evolução continua sendo apenas uma teoria, sem provas concretas de que evoluímos dos macacos. Essa teoria foi inserida nos livros para nos afastar da ideia de um criador. Da mesma forma, a afirmação de que nada viaja mais rápido que a luz foi desmentida em 2005, e mesmo na década de 1930, com a teoria quântica de Paul Dirac. Em 2005, estudantes da Universidade Estadual do Tennessee conseguiram acelerar o som a uma velocidade superior à da luz, mas essa descoberta foi abafada. Além disso, a ideia de que a energia não pode ser criada é questionável. Nos dizem que o universo surgiu do Big Bang, mas isso contradiz a afirmação de que a energia não pode ser criada. Observações astronômicas mostram que estrelas estão sendo formadas continuamente, o que exige energia. De onde vem essa energia? Isso contradiz a equação de Einstein, E em mc2, se considerarmos que o espaço é um vácuo. Eles nos enganaram de várias formas. Outro ponto importante é a presença de água no universo. Em 2009, foi descoberta uma enorme nuvem de vapor de água fria ao redor de um sistema solar em formação, indicando que a água está presente em muitos lugares no universo, incluindo nosso próprio sistema solar, que está rodeado por gelo na nuvem de Oort. Isso me faz repensar a frase bíblica: "O Espírito de Deus se movia sobre as águas". Talvez a água seja o elemento que une o universo. Apesar de tantas mentiras, uma verdade permanece constante. A origem de todas as coisas é o som e a ressonância. A ciência moderna afirma que vivemos em um universo eletromagnético, mas acredito que é mais correto dizer que é um universo magnetoelétrico, onde o magnetismo governa tudo.
Som e ressonância são a base de toda a criação, moldando tudo ao nosso redor. A cinematografia, desenvolvida por Hans Jenny, demonstra como o som é capaz de manifestar forma física, e o trabalho de Dan Winter explora como o som e a ressonância influenciam até mesmo nosso DNA. É fascinante perceber que o som é a fonte de tudo, desde a criação do universo até a estrutura do nosso DNA. Certamente, é necessário haver energia para que estrelas possam nascer. Mas de onde essa energia vem? Do vácuo? O problema é que o espaço é um vácuo, e em um vácuo nada pode existir, o que parece contradizer a famosa equação de Einstein, E em mc2. A energia é igual à massa multiplicada pela velocidade da luz ao quadrado. No entanto, em um vácuo, não há massa. Então, se a massa no vácuo é zero, isso significaria que zero multiplicado pela velocidade da luz é igual a zero. Você já se sentiu deslocado de sua jornada espiritual, mas sente que algo mais poderoso te espera? Se sim, então você vai adorar o segredo da transformação espiritual. Como líder desse canal, criei este audiolivro com mais de 1 hora de duração para lhe ajudar em sua jornada profunda rumo ao autoconhecimento e evolução espiritual. Descubra técnicas poderosas para impulsionar sua jornada pessoal, explorar a essência do seu ser e alcançar um novo nível de crescimento espiritual. Não perca a oportunidade de investir em si mesmo e desbloquear seu verdadeiro potencial. Clique no link do primeiro comentário fixado para adquirir seu exemplar agora e embarcar nesta jornada de transformação interior. O que implica que não há energia no espaço? Como então as estrelas e outras coisas poderiam ser criadas? Algo não faz sentido. Estamos sendo enganados continuamente. Outro grande segredo que tem sido escondido é que a água parece estar presente em todo o universo. A NASA, por exemplo, muitas vezes omite essas informações. Em 2009, descobriram imensas nuvens de vapor de água fria ao redor de um sistema solar em formação chamado Hidra. Esse vapor de água poderia eventualmente formar oceanos em planetas secos que estão se formando. Então, dizem que há água no espaço e que nosso sistema solar está cercado por água na forma de gelo. Primeiro, há o cinturão de Kuiper, e além dele, uma grande nuvem de água ou gelo chamada nuvem de Oort, que envolve todo o sistema solar. Portanto, se nosso sistema solar está envolto em água, a frase bíblica "O Espírito de Deus se movia sobre as águas" ganha um novo significado. A Escritura passa a fazer mais sentido, talvez indicando que a água é a substância que mantém o universo coeso. Se o Espírito de Deus se movia sobre as águas, o que exatamente estamos vendo quando olhamos para o céu à noite? No meio de todas essas mentiras e enganos, uma constante permanece. A fonte de tudo é o som e a ressonância. A ciência moderna nos ensina que vivemos em um universo eletromagnético onde tudo gira e vibra. No entanto, acredito que seria mais preciso dizer que vivemos em um universo magnetoelétrico, onde o magnetismo, e não a eletricidade, é o que realmente governa o cosmos. Som, magnetismo e eletricidade estão todos interligados e desencadeiam tudo o que observamos no céu e na natureza. Toda a criação gira e vibra. Cada coisa tem sua própria frequência de ressonância primária. Quando conseguimos identificar a frequência de ressonância de um átomo, bactéria ou qualquer outra coisa, podemos manipular esse objeto através dessa frequência. No cristianismo, isso é referido como a palavra. No hinduísmo, é o Om. Os antigos egípcios acreditavam que o universo foi criado por meio de um cântico, e o povo indígena da Austrália por meio de 3 canções sagradas. Existem conexões notáveis entre os 6 dias da criação na Bíblia, os 6 aspectos de Om, no hinduísmo, e os 6 aspectos do olho de Horus, que revelam as semelhanças nas histórias de criação dessas culturas antigas. A história da criação hindu, por exemplo, descreve que, no início, tudo era tão calmo e silencioso que Vishnu dormia, sem ser perturbado por sonhos ou movimento. Das profundezas, um som começou a surgir, crescendo e se espalhando, preenchendo o vazio com energia,
até que Vishnu acordou. Esta é apenas uma versão mais dramática do Deus disse, haja luz. O som é a fonte de toda a criação. Ele é o sopro do Criador, a frequência de ressonância primária, o código-fonte de tudo no universo, incluindo nosso DNA. Esse conceito é explorado no trabalho de Dan Winter, que investiga como o som e a ressonância moldam nosso DNA. Hans Jenny, nos anos 50 e 60, com seu trabalho pioneiro em cinematografia, demonstrou como o som cria forma física, revelando que cada frequência tem sua forma específica, uma frequência de ressonância primária. Isso nos mostra que o som não apenas preenche o vazio, mas também dá origem à forma física que observamos ao nosso redor. Você está observando apenas uma representação bidimensional de um efeito tridimensional, e isso se aplica apenas ao espectro que conseguimos ouvir. Agora, imagine que nas frequências mais baixas, que não podemos ouvir, ocorrem efeitos semelhantes. Quanto mais alta a frequência, mais complexas são as formas criadas. Quanto mais baixa, mais simples e grandes elas são. O povo indígena da Austrália tem uma narrativa de criação que diz que o tempo começou quando seres sobrenaturais despertaram e emergiram na superfície da Terra. Agora, imagine a superfície da Terra como algo parecido com essa placa de metal, com os seres sobrenaturais rompendo sua superfície e criando-a através de 3 canções sagradas. Isso é demonstrado de forma brilhante no vídeo Cinematografia de Hans Jenny. O que você vê não é líquido nem gelatina, mas pó sobre uma placa de metal. Você pode visualizar paisagens sendo formadas ao longo do tempo, com montanhas, vales e vulcões surgindo a partir do som da Terra. Algumas dessas imagens osciloscópicas sugerem que os sons foram as inspirações para símbolos religiosos. Por exemplo, a cruz dentro de um círculo no centro de algumas dessas imagens cinematográficas nos dá uma pista de que os criadores desses símbolos sabiam que o som é a fonte da criação. E isso nos leva à compreensão do que o som faz. O som, basicamente, é capaz de tudo o que se pode imaginar, pois é a origem da criação. Civilizações antigas compreendiam o poder do som e da frequência, utilizando-os tanto como ferramentas quanto como meios de controle e manipulação da humanidade. Eles sabiam que o som cria luz, como vemos na afirmação bíblica, haja luz. Você pode até replicar isso conectando um alto-falante a uma luz LED e observando o resultado. A roda medicinal indígena americana, uma cruz dentro de um círculo, representa o som, a fonte primordial. Os curandeiros nativos sabiam que o som tinha o poder de curar. E a suástica, que hoje tem uma conotação negativa, na verdade tem suas raízes no som e na ressonância. Royal Raymond Rife, por exemplo, descobriu a cura para várias doenças usando som e ressonância, convertendo-os em impulsos elétricos. Ele registrou as frequências específicas para curar doenças como câncer, difteria e tuberculose, e sua obra está preservada em uma biblioteca em Sedona. Mais recentemente, Anthony Holland demonstrou em uma palestra do TED em 2011 como ele usou frequências sonoras para tratar o câncer, embora seu trabalho tenha desaparecido misteriosamente desde então. Ele mostrou como células cancerígenas de pâncreas e leucemia podem ser destruídas usando som. O som tem a capacidade de levitar objetos, uma propriedade que, embora conhecida, ainda surpreende. John Keely já levitava objetos em 1888 usando som, e Peter Davey usava som para ferver água desde 1940. Magnetrons, que são dispositivos ressonantes, criam grandes quantidades de energia usadas em lasers e micro-ondas. O som também pode atuar como um manto de invisibilidade, fazendo objetos desaparecerem quando expostos a certas frequências. Em 2003, 2 pessoas patentearam uma maneira de criar furacões com som, e é possível que o clima esteja sendo manipulado dessa forma. Um exemplo recente do poder do som é um extintor de incêndio que usa frequências sonoras para apagar chamas, desenvolvido por estudantes da Universidade George Mason.
Este dispositivo, que parece ter um grande potencial, ainda não foi amplamente adotado. Além disso, Luc Montagnier, em 2011, conseguiu gerar espontaneamente DNA na água usando frequências sonoras. Ele até reconstituiu um vírus transmitindo sua frequência de Paris para Roma por uma linha telefônica, o que foi um feito espetacular, apesar de ser difícil de aceitar por alguns cientistas renomados. Esses exemplos demonstram que podemos usar o som para criar e manifestar coisas, como sabiam os antigos. Nikola Tesla, por exemplo, compreendia que a Terra vibra como um sino e usou essas vibrações como uma fonte de energia para criar seu dispositivo de energia livre, provando que o som é, de fato, a fonte definitiva de energia. E é aqui que percebemos que som e magnetismo estão inextricavelmente conectados. É o som que cria campos magnéticos. A energia elétrica está presente em quantidade ilimitada. Posso mover a maquinaria do mundo sem a necessidade de carvão, óleo, gás ou qualquer outro combustível. Esse novo poder para mover a maquinaria do mundo será derivado da energia que permeia o universo, a energia cósmica. Campos magnéticos em movimento criam eletricidade. É nessa ordem que a criação parece acontecer. Então, não vivemos em um universo eletromagnético, vivemos em um universo magnetoelétrico. Então, ímãs emitem som. Todos nós sabemos o que são alto-falantes. Então, lá está. Você tem eletricidade que sai de uma tomada, corre por um fio, entra em um alto-falante, um ímã. O ímã reage e faz o ar se mover e cria som. E o reverso também é possível, funciona de um jeito e do outro. E é aqui que começamos a entender realmente alguns dos mestres. E não importa como eu olhe para isso, quanto mais pesquiso, mais volto a um homem que se destaca sobre todos os outros pesquisadores e inventores de não sei quantos séculos. E o nome desse homem é Nikola Tesla. Agora, se você ainda não o conhece, sugiro que pesquise o trabalho desse homem. Ele diz: se você quer descobrir os segredos do universo, pense em termos de energia, frequência e vibração. É exatamente isso, exatamente o que tenho compartilhado com você. Aqui está uma imagem do que um elétron parece. Esta imagem foi tirada há cerca de uma década. Eles nos dizem que isso é um feixe de luz ou um elétron montado em um feixe de luz. Você consegue ver alguma partícula nessa imagem? Não, não há partícula, são ondas ressonantes, e ainda assim nos dizem que é um elétron. Você pode ver como somos enganados? Então, isso é o que Nikola Tesla tem a dizer sobre o elétron, de uma entrevista em 1928 sobre o assunto da matéria. Na verdade, o Dr. Tesla sustenta uma visão que é surpreendentemente original. Ele discorda do conceito de teoria atômica da matéria e não acredita na existência do elétron como descrito pela ciência. Isso é um choque para o sistema, e você começa a ver uma agenda sendo desenvolvida aqui, uma agenda sendo desenvolvida pelas universidades tradicionais, pela fraternidade científica convencional, sob a orientação daqueles que estão tentando nos enganar e nos fazer acreditar em coisas que não são verdade. Einstein disse o seguinte sobre os elétrons: no tratamento teórico desses elétrons, enfrentamos a dificuldade de que a própria teoria eletrodinâmica é incapaz de dar conta de sua natureza, pois, como as massas elétricas que constituem o elétron necessariamente se dispersariam sob a influência de sua repulsão mútua, a menos que haja forças de outro tipo operando entre elas, cuja natureza até agora permaneceu obscura para nós. Então, ele diz que não entende muito bem como os elétrons surgem. E Ed Leeds-Cowning há outro cara ao qual devemos prestar atenção. Ed Leeds-Cowning é o homem que construiu o Castelo de Coral no sul da Flórida. E ele construiu o Castelo de Coral com ferramentas em forma de cone, sem cordas ou polias, grandes pedras gigantes que pesam até 30 toneladas sozinho. E ele nos diz que milhões de pessoas em todo o mundo estão sendo enganadas pelo elétron inexistente, e ele tem muito mais a dizer sobre isso.
E você começa a ver que cientistas, inventores e pesquisadores ao longo dos últimos 200 anos foram fortemente contra todo esse conceito de um elétron e da estrutura atômica que foi imposta a nós e a todas as nossas instituições educacionais, que aceitamos sem questionar, porque acreditamos que as pessoas que nos ensinam isso são inteligentes e não estão mentindo para nós. Apenas aceitamos essas coisas. O modelo toroidal do elétron. Isso é o que um elétron realmente parece. É apenas um campo de ressonância. Muito trabalho brilhante foi feito por muitos pesquisadores e cientistas brilhantes. Modelos e fórmulas eletromagnéticas foram reunidos que são consistentes com a forma toroidal de um elétron. Um elétron é simplesmente uma ressonância coerente em um campo toroidal. Isso é tudo o que é. Não é uma partícula, é um campo toroidal ressonante. O mesmo acontece com a estrutura atômica. O átomo é um campo toroidal. Não é a estrutura atômica que nos foi mostrada pela ciência ao longo de nossas carreiras escolares. Isso é provavelmente muito mais próximo do que um átomo parece. Aqui está uma imagem de um toro molecular do monóxido de carbono, e você começa a ver como as formas toroidais aparecem em todos os lugares. Tudo é som e magnetismo, e isso é realmente importante. O que a maioria das pessoas não sabe é que o som, Deus disse, haja luz, então é o som em movimento. O som manifesta campos toroidais. Esses campos toroidais em movimento criam campos magnéticos, que são campos toroidais também. E campos magnéticos em movimento criam eletricidade. Essa é a sequência de eventos. Mas o que isso nos diz é que, porque o som cria campos magnéticos, isso significa que tudo deve ser magnético de alguma forma. E se não é, há uma razão muito específica para que não seja magnético. Aqui está um exemplo. Você pode não pensar na água como sendo magnética, mas ela é. E assim são o grafite, o alumínio e o vidro. E o oxigênio também é, sendo atraído por ímãs. Aqui eu tenho alguns mililitros de oxigênio líquido que se prende ao ímã. Explicarei por que mais tarde. Óxido de gadolínio e sulfato cúprico são bons exemplos de substâncias paramagnéticas. O sulfato cúprico é um sal que pode ser captado por um ímã. Isso dá uma ideia de como a natureza da realidade ao nosso redor é algo que não nos ensinam. Não pensamos nisso dessa forma, e como o som é, na verdade, a causa de todas as coisas que testemunhamos aqui. Esse tipo de travamento quântico é apenas um efeito magnético. Então, o que temos aqui? Temos travamento quântico. O supercondutor está travado no espaço e fica onde quer que eu o coloque. Você vê, isso é travamento quântico. Impressionante! Enquanto estiver superconduzindo, está congelado com nitrogênio líquido, de cabeça para baixo, e ele fica travado. Então, o fato de estar superconduzindo está travando o campo magnético em 3 dimensões, certo? Sim, exatamente. Você o coloca na pista para... Sim, eu o levito acima da pista, bem alto, e posso apenas girá-lo. Então, na verdade, ele está flutuando acima da superfície? Sim, ele não está flutuando, está travado acima da superfície. Você pode incliná-lo em um ângulo assim, e ele vai apenas girar assim, e pode colocá-lo em diferentes alturas. Então, os campos magnéticos fazem o que o som faz exatamente, criam campos toroidais. Se você fizer isso, verá imediatamente os campos toroidais sendo criados por ímãs ao redor deles, pequenos toros. E este é um espectro de campo magnético toroidal completo, tanto positivo quanto negativo em ambos os lados. Não há positivo e negativo em campos magnéticos. Isso é onde fomos ensinados incorretamente. Na verdade, é apenas um campo que trabalha em direções opostas. São forças centrífugas e centrípetas que trabalham uma contra a outra e se opõem. E o campo toroidal completo, como o campo magnético toroidal, tem tanto o positivo quanto o negativo em ambos os lados. Então, ele empurra e puxa de ambos os lados. Esse é um campo magnético toroidal completo. Não é norte em uma extremidade e sul na outra. Isso é um campo magnético incompleto. Essa é uma informação muito importante, e isso nos conecta a algumas das maiores mentiras que nos contaram sobre nossa realidade e o mundo em que vivemos. É o som da Terra que cria o campo magnético, não o núcleo de ferro fundido.
Não há núcleo de ferro fundido no centro da Terra. Essa é outra teoria que foi proposta, e a maioria das pessoas acredita nisso hoje em dia. É uma ideia absurda. É o som da Terra que cria os campos magnéticos ao nosso redor. Agora, você deve saber que o som é a causa de tudo, especialmente dos campos magnéticos. O problema com nosso mundo é que o modelo magnético da Terra é um modelo magnético incompleto, é norte no topo e sul na parte inferior. Esse não é um campo magnético completo e, tanto quanto me concerne, é impossível para um objeto semelhante à Terra estar em um campo magnético completo como a forma toroidal do nosso sistema solar e ser um campo magnético incompleto em si. Você pode ver por que eu diria isso? Não faz sentido. Nossa Terra é um campo magnético incompleto, flutuando em um campo magnético completo chamado Sistema Solar. Ele se corrigiria e, ao longo de bilhões de anos, se tornaria um campo magnético toroidal equilibrado. Como isso afetaria a forma da Terra, eu não sei. Vou deixar você descobrir isso, mas é assim que um campo magnético toroidal completo e equilibrado se parece e o que ele faz. Ele tem um disco de acreção no meio. Você pode ver aquele disco de acreção amarelo, que é o centro do campo magnético. Não importa como você o vire, ele é o mesmo em cima e embaixo. Começamos a entender alguns desses fundamentos básicos da criação, tudo vindo do sopro de Deus, o sopro do Criador. As palavras que pronunciamos, tudo o que dizemos e criamos, tem o mesmo efeito de criar esses campos magnéticos completos e perfeitos. É assim que os campos toroidais se parecem ou são criados pelos sons que fazemos quando falamos. E uma pesquisa fenomenal foi feita para nos mostrar como são as diferentes formas e campos toroidais de diferentes letras e sons, especialmente vogais. E, à medida que falamos, esses campos toroidais que fabricamos e criamos com nossas bocas, formas infinitas, infinitas formas, criatividade infinita que manifestamos, realmente se tornam ondas escalares e tecnologia escalar que penetra em toda a criação e permeia toda a criação instantaneamente. Não leva tempo para a luz para os pensamentos que temos ou as palavras que falamos para penetrar em toda a criação. Isso acontece instantaneamente, porque o som e a ressonância atravessam toda a criação instantaneamente, não como a luz que leva tempo para viajar pelo que acreditamos ser o cosmos. E aqui estão as formas toroidais da cor. Trabalhos incríveis mostram que as diferentes estruturas e toros que as cores realmente criam e como elas se manifestam nas várias formas geométricas sagradas com as quais nos familiarizamos. Agora você começa a entender que toda vez que você olha para algo esculpido em uma rocha, ou um símbolo, ou o caduceu, tudo carrega sua frequência. E, na verdade, quando você está olhando para isso, você está captando a imagem. E o som está entrando em seu subconsciente pelo fato de que você está observando e olhando para isso. Então, tem um efeito sobre você. Então, quando as pessoas dizem, "Oh, foi apenas um símbolo estúpido", não, isso tem um efeito severo sobre você e seu subconsciente. Mas você simplesmente não está ciente de que está te afetando porque está captando as frequências sonoras daquela imagem. Então, se alguém te mostra um dedo, você está captando o sinal daquele dedo e a frequência daquela imagem. Isso é um ataque a você. Não é apenas um gesto benigno, é um ataque sério a você. Então, lembre-se, não apenas os pensamentos são ferramentas poderosas, mas as imagens e as palavras que escrevemos são ferramentas poderosas. As palavras que escrevemos é por isso que as letras originais do alfabeto hebraico, as 22 letras, têm formas, tamanhos e formas muito específicos. Cada letra é realmente uma representação bidimensional do som tridimensional daquela letra que foi reduzida a 2 dimensões. Agora, você tem uma compreensão melhor de como isso é possível. Portanto, as ferramentas que nos foram dadas de pensamento, de linguagem, de vocabulário, de letras do alfabeto, são ferramentas poderosas, e é por isso que bruxos e bruxas podiam lançar feitiços com sua escrita, certo? Lançar feitiços e fazemos escrita na escola, então estamos realmente aprendendo a lançar feitiços sem perceber o que estamos fazendo. E essa coisa toda é simplesmente brilhante.
quando você começa a decompor esse conhecimento e essa informação, você entra na compreensão mais profunda do poder que temos, dos seres incrivelmente poderosos que somos, porque somos um com Deus, somos um com o Criador, viemos da mesma fonte criativa e todos nós somos imbuídos de todo esse conhecimento e informação que está em nosso DNA.